Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Conselho Regional de Farmácia pela iniciativa de fazer esse curso básico e prático de bacteriologia no intuito das pessoas que não trabalham no dia a dia com bacteriologia, mas que vierem a ter necessidade de fazer algum exame esporádico, que possam consultar essas palestras na internet e conseguir fazer pelo menos um início de exame bacteriológico adequadamente. Tá? Então, meu nome é Helena Homem de Melo de Souza, sou ex-funcionária do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, onde trabalhei exclusivamente com bacteriologia durante toda a minha carreira profissional, e trabalho também na Nilprove, que é uma fábrica de produtos para laboratório, e sou membro do NEBAC, o Núcleo de Estudos de Bacteriologia Clínica de Curitiba. O primeiro tema que me foi pedido foi sobre líquidos e secreções, incluindo líquor. Então, nós vamos começar agora. Só quero pedir desculpas pelo enfoque bem prático e rápido, porque nós temos pouco tempo, então são as informações básicas, essenciais só, que foram incluídas. Então, quem tiver alguma pergunta pode fazer no final, que eu posso esclarecer na medida do possível, né? Então, o líquor é talvez dos materiais mais nobres, né, que a gente recebe no laboratório, devido à dificuldade de coleta. Então, nós temos que tomar um cuidado especial no tratamento desse material, porque dificilmente ele vai poder ser coletado novamente, né? Então, nós temos que dar uma prioridade básica no tratamento do líquor. Quando chega o líquor no laboratório, tem que parar tudo e trabalhar com aquele líquor, né? A gente não pode esperar o líquor esfriar, não pode esperar que as bactérias que possam estar contidas nele venham a morrer, porque são bactérias bastante fastidiosas, como a gente vai ver. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial no tratamento desse material. Em primeiro lugar, a coleta de material, né? Em bacteriologia, a coleta de material é um ponto fundamental no exame bacteriológico de qualquer material que é recebido para exame bacteriológico. No líquor, especialmente, nós não temos muita gerência, porque geralmente é o médico, né, neurologista, o neurocirurgião, que vai fazer essa coleta. Geralmente, esse líquor é colhido por punção lombar, entre a terceira e quarta, ou quarta e quinta vértebra, como está mostrando aqui. Mas também pode ser colhido de outras regiões, como a suboccipital e ventricular. O importante é que o laboratório forneça a condição desse líquor ser transportado e recebido no laboratório adequadamente, sendo que essa parte de coleta especificamente cabe ao médico, ou nenhum técnico ou mesmo farmacêutico faz esse tipo de coleta devido ao risco, né, que esse tipo de material pode trazer, a coleta pode trazer para o paciente. O que nós temos é que orientar que a antisepsia da pele antes da coleta desse líquor seja muito rigorosa. Como a punção geralmente é difícil, não é tão fácil como uma hemocultura, então nós temos que recomendar para quem vai fazer essa coleta que faça uma antisepsia rigorosa de toda a região ao redor do local da punção, né? Depois de coletado, o líquor tem que ser transferido mais ou menos 1 ml para o meio de transporte de líquor, que nós já vamos ver qual que é. Esse meio de transporte é muito importante porque as bactérias são fastidiosas. Então, se a gente demorar com esse líquor para chegar no laboratório, essas bactérias podem não ser recuperadas depois no exame, elas podem perder a viabilidade. Então, é importantíssimo usar meio de transporte específico para líquor e que esse 1 ml de líquor se espalhe por toda a superfície do meio, e eu já vou mostrar para vocês. Além disso, o restante do líquor tem que ser colocado em tubo estéreo para bacterioscopia e também para as outras análises, né? Geralmente é pedido bioquímica, citologia do líquor. Então, esse líquor, tanto para bacterioscopia como para essas outras análises, não pode ser retirado do meio de transporte. O meio de transporte é exclusivamente para estudo bacteriológico.
Enviar imediatamente ao laboratório, super importante, principalmente nos dias frios, né? Esse líquor não pode demorar para chegar no laboratório. E outra coisa bastante importante, principalmente em se tratando de líquor, é usar vidraria rigorosamente limpa e estéril, de preferência de primeiro uso, tá? Porque se nós tivermos algum resíduo de outros materiais clínicos nessa vidraria, nós podemos ter resultados falsos positivos, principalmente na bacterioscopia, né? A bactéria morre, mas ela não desaparece. Nós podemos ter bactérias mortas na amostra, vermos na bacterioscopia e essa bactéria, essa microbiota que você está vendo ser de outro material. Isso não pode acontecer, né? Porque é bastante complicado você soltar um resultado falso positivo de líquor, né? Não pode acontecer. Então, se nós reutilizamos vidraria no laboratório, pelo menos para líquor, que se use vidraria de primeiro uso, tá? Esse é o meio de transporte para líquor, que nada mais é que um água-chocolate suplementado, aquele mesmo água-chocolate que nós usamos em placa e que vai ser e é distribuído em tubos com uma superfície grande, inclinada, para você colocar o líquor e banhar essa superfície com líquor. Então, algumas pessoas chamam até de transgrow, porque é de transporte e é de crescimento. Tá? Porque nessa superfície aqui a bactéria já vai crescer. Então, esse tubo de meio de transporte, a gente afrouxa a tampa, coloca na jarra e deixa o líquor crescendo ali. Não quer dizer que você não tenha que semear também em placa. Se a quantidade de líquor é suficiente, é claro que tanto melhor você incubar o meio de transporte, mas também centrifugar o líquor e semear em placa, tá? Como é que nós fazemos o processamento, então? Nós fazemos a bacterioscopia pelo GRAM do sedimento centrifugado daquele material que veio em tubo de ensaio sem meio de transporte, né? E aí nós liberamos um informe preliminar, que é dos exames rápidos em bacteriologia mais importantes. Você soltar um GRAM de líquor contendo diplococo gram negativo, isso daí pode salvar a vida de uma pessoa, né? Se você demora e vai esperar o crescimento da Neisseria, depois de 24, 48, 72 horas, pode ser tarde demais. Então, essa bacterioscopia pelo GRAM do líquor centrifugado é dos exames mais importantes na bacteriologia. Depois, a semeadura do próprio sedimento que você centrifugou, né? Semear em agar-sangue e agar-chocolate suplementado, os meios mais ricos que a gente tem no laboratório, né? Incubamos a 35, 37 graus, estufa bacteriológica normal, né? Por 24 a 48 horas, nunca menos de 48 horas, porque as bactérias, principalmente a Neisseria, demoram para crescer. Atmosfera comum para o agar-sangue e tensão de CO2 para o agar-chocolate. Tá? Tensão de CO2, o que que é? Aquela velha jarra com vela, tá? A quem tiver dificuldade, eu, por exemplo, nunca consegui comprar vela no Hospital de Clínicas, não fazia parte do material do hospital, então nós tivemos que partir para uma solução que funciona muito bem também. É uma mistura que nós fazemos na hora. Nós colocamos ácido sulfúrico 0,1 normal, 20 ml e num copinho, e em cima nós colocamos bicarbonato de sódio 8,4%, colocamos dentro da jarra e fechamos imediatamente e colocamos na estufa, tá? A liberação do CO2 por essa reação aqui entre o ácido sulfúrico e o bicarbonato é suficiente para dar essa tensão entre 5 a 10% de CO2. A mesma tensão que quando a vela se apaga, tá? Então, talvez fique mais prático usar esse tipo de solução e no decorrer dos anos nós percebemos que realmente funciona bem. Quais são as bactérias mais comuns em líquor? Nós temos que fazer um exame direcionado, né? Procurando as bactérias que são mais frequentes em líquor. Então, na questão das meningites, nós podemos separar por faixa etária os grupos de bactérias que podem ser pesquisados. Até 2 meses de idade, desde recém-nato até 2 meses, são a Escherichia coli, o Streptococcus do grupo B e a Listeria monocytogenes, as bactérias mais frequentes,
tá? De 2 meses até 10 anos de idade, aí aparecem aquelas bactérias clássicas, né? Que causam meningite, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis. Nos adultos, desaparece, entre aspas, né? Fica bem menos frequente Haemophilus influenzae, mas Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis são as bactérias mais encontradas. Nos idosos, nós voltamos a encontrar a Listeria monocytogenes, que nós vimos aqui no recém-nato, Bacillus gram-negativos e Streptococcus pneumoniae. Então, vocês podem ver que Streptococcus pneumoniae atinge praticamente todas as idades, com exceção dos recém-natos, né? E os idosos voltam a ter um perfil como o recém-nato, por quê? Devido à capacidade imunológica que tanto no recém-nato como no idoso está bastante comprometida. Tá? Então volta a aparecer principalmente Listeria monocytogenes. Então, aqui está a Neisseria meningitidis. Esse aqui é um grande líquor, vocês vejam a quantidade de leucócito e diplococos gram-negativos, né? Característicos da Neisseria. Se nós virmos um líquor com essa reação leucocitária e esse tipo de microbiota, um tipo só de bactéria diplococo gram-negativo, grande chance de ser Neisseria meningitidis. Só que no informe preliminar nós vamos soltar como diplococo gram-negativo. Nós só podemos nominar a bactéria depois que nós isolarmos e identificarmos bioquimicamente, tá? Novamente, olha aqui a quantidade de diplococo gram-negativo, né? Quero ressaltar que esse tipo de gram nós vamos ver também em secreção uretral de gonorreia. É a mesma coisa, mesma morfologia, né? Só que em se tratando de líquor, claro que nós não vamos isolar Neisseria gonorreia e muito provavelmente Neisseria meningitidis e vice-versa. Na secreção uretral, o gonococo Neisseria gonorreia que vai ser mais frequente. O crescimento em agar-chocolate suplementado na Neisseria meningitidis é isso aqui depois de 48 horas. Em 24 horas, muito difícil que ela cresça. Então, são colônias transparentes, brilhantes, pequenas e que nós vamos fazer uma identificação presuntiva para ver do que se trata. Fazemos uma coloração de gram, fazemos uma coloração de gram e fazemos uma oxidase e uma catalase. Se for diplococo gram-negativo no gram, oxidase e catalase positiva, Neisseria sp, tá? Então, em se tratando de líquor, o paciente tendo clínica de meningite, é claro que isso vai ser considerado como Neisseria meningitidis. Agora, é muito importante que os laboratórios pequenos, que têm uma rotina pequena de bacteriologia, tenham um laboratório de apoio, para onde mandar um tipo de isolamento como este, que é super importante, em termos epidemiológicos, né? É importante saber que Neisseria que tipo, para informar a vigilância epidemiológica. Então, é importantíssimo ter um laboratório de apoio para onde você possa mandar uma placa dessa para confirmar essa identificação, né? Não só nesse tipo de material, como em todos os outros. Se não tem condição de fazer uma identificação precisa, tem que ter um laboratório de apoio para onde você possa recorrer, tá? A outra bactéria bastante frequente em líquor é o Haemophilus influenzae. Então, nós temos aqui leucócitos, né? Em quantidade bastante surpreendente em se tratando de líquor, né? E aqui bacilos gram-negativos curtos, tá? Aquela história que o Haemophilus é bacilo gram-negativo pleomórfico, isso é em cultura velha, tá? Em líquor recém-coletado, você sempre vai ver hemófilos na forma de bacilos curtos gram-negativos, tá? Então, bacilo curto gram-negativo numa criança, né? Nós vimos lá de 2 meses até 10 anos de idade. Numa reação leucocitária intensa assim, muito provavelmente o Haemophilus influenzae, tá? Aqui, outro gram. Olha
o tamanho do bacilo gram-negativo, né? Ele é bem pequenininho, característico do Haemophilus influenzae. O crescimento em agar-chocolate é semelhante à Neisseria, só que quando você for fazer o gram, você vê que não é diplococo gram-negativo, é bacilo gram-negativo, né? Também cresce, ele cresce mais rápido que a Neisseria. Quando a quantidade é grande, em 24 horas você consegue crescer. Mas é uma colônia menos transparente que da Neisseria, né? O cheiro é característico, cheiro de rato, dizem. Não sei, para mim é cheiro de hemófilos, porque quando a gente abre a placa no laboratório, a gente tem certeza que tem hemófilos. É bem característico. E você vai fazer o gram, vai ver que é bacilo gram-negativo, né? Então, se tratando de líquor, muito provavelmente é o hemófilos. Streptococcus pneumoniae, a outra bactéria bastante frequente, né, em líquor. Aqui vocês veem aquela forma característica que é de diplococo gram positivo, lanceolado e capsulado. Vocês podem ver que em volta das células tem uma região mais clara, que é a cápsula, onde o corante gram, no caso aqui a fucsina, né, não penetra. Então, isso é característico do pneumococo ou Streptococcus pneumoniae. Aqui fica bem mais evidente, isso aqui é um gram de cultura, né? Vocês veem que não tem nem leucócito, a quantidade é muito grande. Isso aqui é uma cultura em caldo. Mas só para vocês verem como fica a cápsula do pneumococo. Não quer dizer que não exista pneumococo sem cápsula, também tem, né? Mas o mais comum é isso aqui. Você vai soltar o resultado como diplococo gram positivo, lanceolado e capsulado, você pode colocar também. Outro gram, né? Isso daqui é leucócito, então esse aqui era um líquor super, 4 cruzes, né, de pneumococo. Isso não acontece na prática, tá? Isso aqui é figura de livro. Na prática, a coisa é bem diferente. O crescimento em agar-sangue é bastante característico, né? Ele é alfa-hemolítico, né? Então, em volta da colônia se forma uma zona esverdeada, devido à alfa-hemólise, né? Do sangue de carneiro. E uma prova bastante fácil de fazer é a prova da optoquina, que é um disco impregnado em optoquina. Depois que você tem esse crescimento, você repica para um agar-sangue, coloca um disco de optoquina e incuba de um dia para o outro. Se formar uma zona de inibição, é Streptococcus pneumoniae. Tá? Se não formar esse halo de inibição, se a bactéria crescer normal, então é um outro streptococo, tá? Então é uma forma bastante simples de fazer a identificação do Streptococcus pneumoniae, seja em qualquer material que ele seja isolado. Nós temos também pesquisa direta de antígenos no líquor. Essa pesquisa, que seria a prova do látex ou contra a imunoeletroforese, é uma prova bastante útil, mas ela tem uma sensibilidade variável, vai depender também da quantidade de antígeno que tiver na amostra. Vai ter que ter bastante bactéria na amostra para ela dar positiva. Ela não substitui a cultura, mas em dando a prova do látex ou a prova de contra a imunoeletroforese positiva para algum dos germes mais comuns, nós podemos dar um resultado preliminar, mas temos que continuar com a cultura, porque a bactéria sempre vai ter que ser isolada e identificada para termos epidemiológicos, né? Atualmente se usa PCR, né? Nos laboratórios que tem biologia molecular, existem já kits de PCR para Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, ricinato, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae, as bactérias mais comuns. Assim como o látex e a contra-imuno também são dirigidas para essas bactérias, o PCR tem a vantagem de que pode detectar quantidades muito pequenas do antígeno na amostra, né? Como é uma reação em cadeia de polimerase, ela vai aumentar o número da bactéria, do DNA bacteriano, para conseguir detectar. Então, atualmente está sendo bastante utilizado porque é rápido, né? Não depende de crescimento bacteriano e é bastante sensível. Pode até, no caso do PCR, pode até substituir a cultura. Tá. E se tratando de líquor, seria mais ou menos isso. Tem mais um.
E os outros líquidos cavitários que nós podemos receber no laboratório de bacteriologia? Podem incluir todos esses, né? Líquidos que estão contidos em cavidades fechadas. Pleural, acítico, líquido de diálise peritoneal, líquido pericárdico, sinovial e amniótico. Todos eles podem ser tratados da mesma forma, porque em todas essas situações nós procuramos bactérias, qualquer bactéria, na verdade. Como é um líquido cavitário, assim como no líquor, qualquer bactéria que for isolada vai ser importante. Não tem como contaminar, só se for uma coleta muito mal feita. Então, nesse tipo de material de cavidades fechadas, nós temos que tratar a amostra para conseguir isolar qualquer tipo de bactéria que esteja naquele material. Tá? Então, para isso, nós temos que caprichar na coleta, né? Fazer um bom treinamento de quem vai coletar, alertando que tem que fazer uma asepsia, rigorosa da pele, né? Transportar imediatamente ao laboratório, no prazo máximo de 30 minutos, pode ser na própria seringa ou num tubo de ensaio estéril, esse material. E os líquidos límpidos podem ser semeados em frasco de hemocultura. Isso é tratado como hemocultura. Líquido límpido quer dizer, se tiver bactéria, vai estar em pequena quantidade. Então, se você colocar num frasco de hemocultura, você vai favorecer o crescimento da bactéria, porque em meio líquido a bactéria cresce mais rápido e aumenta a chance do nosso isolamento. O material para bacterioscopia tem que ser enviado em separado, mas normalmente esses líquidos estéreis têm pouca bactéria e no GRAM a gente não consegue visualizar muita coisa. Então, se nós escolhermos um material límpido, é mais importante colocar em frasco de hemocultura do que fazer uma bacterioscopia que pode dar falso negativo. Tá? Nós centrifugamos, quando o material for suficiente, nós centrifugamos em tubo estéreo por 15 minutos, em 3.000, 5.000 RPM. Fazemos esfregaço e coramos pelo GRAM quando o material permitir. Às vezes vem uma quantidade muito pequena, né? Então nós temos que favorecer a cultura sempre. O sedimento daí semeado em agar-sangue e agar-chocolate, incubamos por 48 horas em estufa bacteriológica. E, se necessário, se houver possibilidade, inoculamos frascos de hemocultura também, que isso vai favorecer o isolamento da bactéria. Tá, agora partimos para feridas, abscessos e exudados. O material de um abscesso não drenado, quer dizer, um abscesso fechado, se ele for coletado corretamente, não vai conter contaminante. Então, nós vamos tratar como se fosse um líquido de cavidade fechada. Nós vamos ter que semear de maneira a isolar qualquer tipo de bactéria que esteja ali. Já se for uma ferida aberta, uma úlcera ou uma fístula, o material tem contato com o meio ambiente. Então, esse material muitas vezes está contaminado. Então, nós temos que tratar de uma maneira diferente para que essa microbiota contaminante não interfira no isolamento da bactéria que realmente possa nos interessar, né? Então, esse material geralmente vai estar contaminado com germes cutâneos, da mucosa e até do meio ambiente. Para a cultura de germes facultativos, essas amostras de feridas, secreções em geral, são colocadas em meio de transporte de Stuart. E para bactérias anaeróbias, nós temos um meio de transporte específico, que é o meio de transporte de Ames, que é disponibilizado em frasco tipo penicilina, porque o ambiente não pode estar em contato com oxigênio. A gente já vai ver. Então, aqui o meio de transporte de Stuart, ele é disponibilizado em tubos, né? E geralmente acompanha um suave. O material pode ser colocado aqui diretamente com seringa ou, se for coletado com suave, o suave é colocado dentro do meio. O meio é gelatinoso, ele tem uma quantidade pequena de agar. E não sei se vocês estão vendo que tem uma zona azul aqui, ó, né? Isso daqui é azul de metileno, que é um indicador de aeração. Então, se o meio de transporte de Stuart estiver só com essa camadinha superior azul, ele está reduzido. Se ele estiver inteiro azul, ele está oxidado. Então, o meio tem que estar só com essa
parte mais em contato com o oxigênio que está aqui em cima, azul, porque se o oxigênio se difundir por todo o meio, esse meio já está deteriorado, está oxidado e pode não favorecer o crescimento das bactérias. Porque mesmo as bactérias facultativas, elas crescem melhor em ambiente isento de oxigênio, tá? Já para transporte de anaeróbios, nós temos esse meio de transporte aqui, que é o meio de Ames. Esse meio é colocado em frasco de penicilina e é retirado o ar e substituído, essa parte aqui onde teria o ar é substituído por CO2, tá? Então, a amostra só pode ser colocada aqui com seringa para evitar a entrada de ar e o material colocado aqui pode ser daí enviado para cultura de anaeróbio, tá? Mas é claro que cultura de anaeróbio são laboratórios, né, grandes que têm essa metodologia, mas de qualquer maneira eu coloquei aqui que se for o caso de coletar uma amostra para cultura de anaeróbios, você pode coletar, solicitar do laboratório que está te apoiando ou meio de transporte específico para poder encaminhar o material para ser processado lá. Então, em se tratando de feridas, abscessos, exudatos, a coleta de amostra tem certos cuidados. As margens e a superfície da lesão têm que ser descontaminadas com álcool 70% ou PVPI meio a meio com salina, tá? Por quê? Feridas abertas, úlceras, fístulas, têm aquela contaminação superficial que é inevitável, né? Então, nós temos que eliminar essa contaminação superficial. Depois que nós fazemos essa limpeza com álcool ou PVPI, nós fazemos uma nova limpeza com soro fisiológico para tirar o excesso, né, o resto de álcool de PVPI. O material purulento deve ser coletado na parte mais profunda da seringa, da ferida com seringa e agulha, tá? Muitas vezes, quando a gente fala da coleta de ferida, diz, mas se eu for limpar a superfície não sobra nada para mandar para o laboratório. Mas é melhor você mandar uma quantidade pequena coletada com seringa e agulha do que um material superficial cheio de bactéria do ambiente ou da pele, das mucosas, né? Quando não for possível puncionar, nós podemos aspirar só com seringa, tipo insulina, o material lá do fundo da lesão, tá? Se não puder ser puncionado nem coletado com seringa, pode ser utilizado o suave, só que o suave é a maneira menos indicada para coletar material de ferida. Biópsias de pele são coletadas em feridas em queimados, porque os queimados têm uma superfície muito grande, as feridas são grandes, são extensas, a superfície sempre vai estar contaminada, então tem que ser coletado biópsia profunda para fazer o exame bacteriológico. Isso só em hospitais tipo o Hospital Evangélico, que tem uma rotina com um pessoal especializado para fazer esse tipo de coleta. Como que nós vamos interpretar as culturas, uma vez que na maioria das vezes elas estão contaminadas, né, com bactérias da microbiota local, da pele ou do ambiente? Então nós temos assim, feridas, abscessos e exudatos que não são de cavidades fechadas, não são abscessos que você puncionou. Você coletou limpando a superfície ou coletou com o suave. Até 3 patógenos. Se você tiver mais que 3 patógenos sem nenhum predominante na cultura, na placa, você não deve continuar porque aquilo lá deve ser tudo contaminação, tá? As amostras coletadas com SWAB geralmente dão esse tipo de cultura, né, com vários tipos de colônias, e os micro-organismos colonizantes da pele é que vão estar ali naquela cultura. Então, as amostras com SWAB vão ter mais colonizantes do que as amostras coletadas por aspiração com seringa e agulha, tá? Então, até onde você deve ir naquela identificação? Vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a natureza da amostra. Foi uma ferida, um material super difícil de coletar, você não vai ter como coletar novamente, o paciente já vai entrar com antibiótico. Então, essa amostra você vai ter que tratar de uma maneira diferente. Talvez fazer identificação do que até mais do que 3 patógenos. Mas, no geral, se é uma ferida que você pode fazer uma coleta melhor, caso dê uma cultura dessas, então não tem por que você continuar aquela cultura. É melhor você solicitar um novo material.
tá? Você só vai identificar completamente patógenos de amostras adequadamente coletadas. E a natureza da amostra pode ser avaliada pelo GRAM, como nós já vamos ver. Aqui seria um método de semeadura, você coletou um material purulento, né? Bastante abundante, então você pode depositar o material num canto da placa, se for coletado com suave, com o próprio suave, e daí fazer estrias dessa forma. Tá dando para ver? Daqui para cá e para cá. De maneira que você tenha, pelo menos nessa região final, colônias isoladas, para ver quantos tipos de colônias diferentes você vai ter. Tá? A bacterioscopia é bastante importante em questão de feridas e abscessos. Por quê? Você vai avaliar a relação leucócitos-células epiteliais. Se você tem uma quantidade grande de células e pequena de leucócitos, esse material provavelmente é superficial, só vai conter contaminante, né? Então, tendo essa diferenciação aqui, você tem uma quantidade boa de leucócitos e pequena de células epiteliais, você sabe que aquele material é bom para fazer a cultura, você deve interpretar de uma maneira diferente. Você vai considerar o que for crescido ali na cultura. Semeadura em agar-sangue e agar-maconque, porque a maioria das feridas e abscessos, principalmente em pacientes internados, vão conter bacilos gram-negativos, né? A incubação em estufa bacteriológica por 24 a 48 horas em atmosfera normal. Não é necessário colocar em CO2. Você vai fazer uma identificação somente descritiva sem antibiograma quando você isolar prováveis contaminantes de pele. Você vê que só cresceu estáfilo, difteroides, streptococcus, bacilos, a amostra tinha muita célula epitelial e pouco ou nenhum polimorfo, então você vai soltar a cultura só com um resultado descritivo. Foram isolados cocos gram-positivos, prováveis estafilococos, prováveis streptococos, bacilos gram-positivos, indicando contaminação superficial da amostra. Tá? Não tem por que continuar uma identificação até a nível de espécie de bactérias contaminantes de pele. Tá? Quando que você vai fazer identificação definitiva e antibiograma? Quando você tiver qualquer quantidade de Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e Pseudomonas aeruginosa, porque esses são patógenos primários e que podem vir a complicar essa situação da ferida do abscesso, tá? Isso daqui é facilmente, na primeira placa, se você semeou e obteve colônias isoladas, você consegue ver quando tem colônia de estáfilo, né? Quando tem colônia de streptococo pela beta-hemólise e Pseudomonas aeruginosa também, principalmente pelo cheiro, né, da cultura. Todos os patógenos de infecções hospitalares, então, você vai fazer identificação definitiva e antibiograma de bacilos gram-negativos de pacientes internados. Porque você muito provavelmente vai ter bacilos gram-negativos multiresistentes e que o pessoal do controle de infecção hospitalar tem que saber que aquele multiresistente está circulando no hospital, tá? Quando você tiver micro-organismo isolado em cultura pura e que também tiver sido visto no GRAM da amostra, né? E quando você tiver um micro-organismo importante e predominante, importante, o que é? Aureus, pyogenes e Pseudomonas, né? Os bacilos gram-negativos multiresistentes e também que esteja predominante na cultura, na placa. Você não vai perder tempo fazendo identificação de bactérias que estão em pequena quantidade, só dos predominantes. Isso em se tratando de material que foi coletado com suave ou então de uma ferida aberta, de um abscesso drenando. Tá? Nós temos que fazer esse escalonamento, porque senão a gente vai identificar bactérias que não nos interessam de microbiota do ambiente ou da pele. Dessa primeira parte é isso.